Bem, vamos lá. Vamos começar devagar aqui com o básico, basicamente trabalhando com o cálculo proposicional para entender o que são os tableaus semânticos, ou também chamados de árvores de refutação. Tá? Eles vão ter esse nome de árvores de refutação porque no final das contas eles ficam parecendo uma árvore invertida. Primeiro eu vou falar da ideia deles. Se eu quero provar se esta fórmula, se esta fórmula aqui, ó, é válida. Tá? Eu quero saber se esta fórmula aqui é válida, ou seja, se em toda a estrutura ela é verdadeira. Toda a estrutura, tá? Isso tem um peso forte. A ideia dos tableaus semânticos é o seguinte, é que é uma maneira de demonstração por refutação. O que eu faço? Eu suponho que isso aqui seja falso. Veja, eu quero provar que ela é válida, ou seja, ela vai ser verdadeira em qualquer estrutura. Qualquer estrutura que eu pegar, o valor dela vai ser verdadeiro. O tableau semântico faz o quê? Ele supõe que isso é falso, ou seja, que eu vou conseguir dar um jeito dessa fórmula ser falsa. Então, se isso aqui é uma fórmula, que fórmula é essa aqui? Essa é uma fórmula condicional. Então, se essa primeira parte for verdadeira e essa for falsa, eu vou ter que é uma fórmula falsa. Eu suponho que isso acontece, vou desenvolver isso aqui e o que vai acontecer? Eu vou chegar numa contradição. Ou seja, minha suposição de que isso aqui pode ser falso, então, chegou em um absurdo, chegou em uma coisa que não pode acontecer. Logo, esta fórmula aqui será válida. Essa é a ideia por trás do método dos tableaus semânticos, tá? A gente pega uma fórmula, se quer provar que ela é válida, supõe então que pode dar falso, e aí, nessa suposição de que pode dar falso, a gente chega em um absurdo. O que é um absurdo, por exemplo? Eu vou chegar à conclusão que, para isso aqui ser falso, uma mesma fórmula ela vai ter que ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é um absurdo. Então, como eu cheguei nesse absurdo, o que acontece? Minha suposição ela não pode ocorrer. Significa que a fórmula é realmente válida. Ah, mas e se eu não chegar em contradição nenhuma? Bom, se você não chegar em contradição nenhuma, no desenvolvimento do Tableau, o que você vai ter? Você vai ter um método para construir uma estrutura que satisfaça aquela fórmula, ou seja, que a falsifique, por assim dizer. Então, pelo próprio método, na construção do Tableau, olha, eu não consegui provar que ela é válida, porque eu não cheguei em contradição em todos os ramos da árvore que eu vou construir. Mas, então eu consigo, pegando o ramo aqui, eu consigo ver a forma de construir uma estrutura em que ela seja válida. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Bom, se tem, não está me ocorrendo agora. Então, vamos lá. Não vou entrar em detalhes, não vou ficar trazendo aquelas propriedades o tempo todo, tá? Inclusive aqui no último vídeo tava faltando isso, né? Olha, lembrando que para esta primeira aqui, ó, para esta primeira e para esta H, a gente está falando, eu troquei o símbolo para ficar evidente que é uma fórmula fechada. Nessas duas propriedades aqui, A e H, a gente precisa que as fórmulas sejam fechadas. Nas outras eu não estou fazendo restrição não, tá, gente? A fórmula pode ser aberta, tá? São propriedades mais gerais. Mas aqui, ó, que vai ser muito importante para a gente, eu posso dizer que uma fórmula, ou para quem lembra do final lá da consequência tautológica, a gente pode dizer que um argumento é válido. Então, em vez de trabalhar nessa linguagem aqui, fazendo tabelas verdades, eu simplesmente faço uma condicional com as duas, e se ela for, naquele caso, uma tautologia e aqui uma validade, a fórmula, realmente eu posso afirmar que uma é consequência lógica da outra. Ou seja, no meu caso aqui, que o argumento é válido também. Está expandindo também, lembrando, para a ideia de argumento. Só para lembrar que na apostila eu já corrigi, agora tem isso aqui para dizer que é válido. Tá? Tava meio sem sentido. Eu me confundi, achei estranho, mas não tinha percebido que eu tinha esquecido desse símbolo aí. Tá aqui, voltando aqui. Então, vamos lá. Vendo o exemplo fica mais fácil. Olha só, eu quero provar que essa fórmula é válida. O que eu vou fazer? De novo, eu vou supor que eu consigo falsificar essa fórmula, ou seja, eu consigo dizer que ela é
falso. Então, ó, tá aqui a fórmula, eu vou dizer isso, ó, ela é falso. Como é que essa fórmula é falsa? Eu vou desmembrar ela. Ela é falsa se esta parte aqui, ó, A e B, for verdadeira. Ah, lembrei outra coisa, fiquei aqui me repetindo, tentando lembrar o que estava esquecendo, é que a gente fez uma pequena mudança, tá? Lá quando a gente estava falando do cálculo proposicional, a gente estava trabalhando com letras minúsculas, e eu já falei isso em outros vídeos, volto a repetir. Agora, por uma questão de simplificação, para eu não ter que ficar mudando toda hora a notação, a gente está usando que as proposições são letras maiúsculas, tá? Isso é meio irrelevante. Na verdade, o que importa mesmo aqui pra gente é que isso aqui, de certa forma, vai ser uma fórmula. Então, eu podia até manter o que a gente tinha e dizer que eu estou trabalhando isso aqui como uma fórmula, só que vai ser a fórmula atômica porque eu não vou conseguir entrar mais adentro dela. Não, isso é irrelevante, tá, gente? O que importa aqui vai ser a relação entre os operadores. Mas, como eu disse, para efeito de clareza, a gente está interpretando agora as letras maiúsculas como as nossas fórmulas atômicas. Ok? Só para deixar isso claro. Então, repetindo aqui, ó. Estou confundindo mais e enrolando mais do que tudo. Veja, eu quero provar que essa fórmula é válida. O que acontece? No método de tabuleiro semântico, eu suponho então que ela seja falsa. Eu vou supor que eu consigo uma estrutura em que essa fórmula seja falsa. E eu marco isso colocando esse F aqui de falso na frente dela, certo? Para dizer que essa fórmula é falsa, o que eu preciso? Ela é uma condicional. Se ela é uma condicional, eu preciso que o antecedente seja verdadeiro e o consequente seja falso para essa falsidade aqui que eu estou indicando acontecer, ok? Então, tá. Voltou. Então, olha só, esta parte aqui vai ter que ser verdadeira. Ó, marquei o valor porque esta parte tem que ser verdadeira, marquei como verdadeiro. Esta outra parte aqui, que é o consequente, ela tem que ser falso. Estou indicando que eu preciso que esta parte aqui seja falsa. Veja, gente, eu tinha essa primeira fórmula. Eu disse que ela tinha que ser falsa. E através dessa informação, eu desmembrei em duas fórmulas. Olha, isso aqui eu já usei, eu não vou usar mais essa fórmula para nada. Deixei marcado lá que está usado, tá? Pronto, acabou. Eu tenho que me preocupar com isso aqui agora. Bom, esta fórmula aqui, ó. O que está acontecendo? Se ela tem que ser verdadeira, como ela é uma conjunção, ela só é verdadeira se A for verdadeiro e se B for verdadeiro ao mesmo tempo. Então, por esta fórmula aqui, o que eu preciso? Eu preciso que A seja verdadeiro e eu preciso que B seja verdadeiro. Veja bem, eu peguei esta fórmula aqui, através da informação de que ela é verdadeira, eu já coloquei aqui, ó, as próximas fórmulas que eu vou desenvolver. Então, já usei aqui, não tem mais o que eu possa fazer com ela. Ah, temos outro problema. Isto aqui agora é uma fórmula atômica. Eu não tenho mais como desenvolver isso aqui. Então, acabou. Aqui está acabado. Eu cheguei aqui, ó. Tá? Pronto. Aqui não vai ter mais para onde ir. Isso aqui já era. Tá bom? Pronto. Eu vou destacar aqui. Desse jeito. Bom, mas tem essa outra fórmula aqui que eu ainda não usei, ó. Que diz que a disjunção entre A e B tem que ser falso. Para que uma disjunção seja falsa, o A tem que ser falso, né? E, ó, para disjunção ser falso, os dois tem que ser falso. B também tem que ser falso. Usei essa fórmula aqui, adquiri essas duas informações e cheguei aqui onde eu não consigo ir mais, ó. Estou destacando aqui que eu não tenho mais como parar aqui. Só tem um probleminha, pessoal. Quando eu analisei essa primeira fórmula, por assim dizer, eu cheguei que A tinha que ser verdadeiro. Cheguei que B tinha que ser verdadeiro, tá? E quando eu analisei essa outra aqui, eu cheguei que A tem que ser falso e que B tem que ser falso. Concordam comigo que isso é um absurdo? Dentro de uma mesma fórmula, eu estou dizendo que A é ao mesmo tempo verdadeira e que A é ao mesmo tempo falso. Isso fere aqueles nossos princípios, né? O princípio da não contradição, por exemplo. Então isso é um absurdo, isso não acontece. Eu nem precisava que isso aqui acontecesse também, ó. Foi redundante aqui, eu já tinha informação, bastava ter um absurdo que seria esse aqui, ó, tá? Mas não bastando ocorrer
um absurdo, eu tive dois absurdos. B também eu disse que é verdadeiro e estou dizendo que ele é ao mesmo tempo falso. Então, isto aqui, ó, não vale. Eu marco com um X. O que acontece? Eu supus que essa fórmula era falso e cheguei num absurdo que eu estou marcando aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer, eu não posso ir por esse caminho, tá? Então, como não tem outra alternativa aí, não tem mais ramos nessa árvore, eu digo que isso aqui está fechado e, por consequência, pela minha suposição, essa fórmula aqui, esta fórmula aqui, ela é válida. Pronto, essa é a ideia do tablô semântico. Agora, vamos supor para uma fórmula que não seja válida, né? Vamos lá. Digamos que eu tenha, lembrando, isso aqui é só a explicação para vocês entenderem o método do tablô. É claro que serão fórmulas mais complicadas, a gente ainda vai ter mais cedo ou mais tarde os quantificadores. Na prática, isso aqui é como se eu estivesse trabalhando no cálculo proposicional, tá? Porque eu só usei fórmulas, pensando na linguagem de primeira ordem, eu só usei letras sentenciais aqui, né? Letras proposicionais. Então, por enquanto, não tem nada que me arremeta ao cálculo de predicados. Mas a ideia é a mesma. Vamos lá. Será que esta fórmula aqui, ó, A e B, então C, será que ela é válida? Outra coisa, eu comentei que se eu chegar num absurdo como esse, eu concluo que a fórmula é válida. Se eu não chegar num absurdo, eu vou ter um caminho para montar uma estrutura em que uma estrutura que falsifica essa fórmula. Tá? Se eu não chegar nesse absurdo aqui, gente, eu não posso garantir que essa fórmula é uma contradição ou que é uma contingência. Eu só sei que ela não é válida. Esse é, inclusive, um dos problemas do tablô semântico. De qualquer forma, quando eu chegar aqui e descobrir que ela não é válida, que não vou encontrar absurdo nenhum, eu terei um caminho para montar uma estrutura na qual ela seja falsa. Não se preocupe que esse não vai ser geralmente o objetivo. A gente só vai querer saber se ela é válida ou não. Não chegando na conclusão de que ela é válida pela contradição aqui, paciência. Fazer o quê? Depois a gente vê outras formas de fazer. Vamos lá. A mesma ideia. Tá? Eu quero provar que essa fórmula é válida. O que eu vou fazer? Então eu vou supor que ela não é válida, que ela pode ser falsa para alguma estrutura. O que acontece? Como eu tenho aqui uma fórmula na forma de condicional, para isso ser falso, eu preciso que esta primeira parte aqui seja verdadeira e essa segunda seja falsa. Então, olha só, eu tinha a fórmula aqui, disse que ela é falsa. E aí eu percebo que uma tem que ser verdadeira e outra falsa. Eu vou aqui, ó. Esta parte tem que ser verdadeira, marquei com o V aqui, tá? E esta parte final aqui, o C, tem que ser falso. Marquei com F. Veja que isso aqui já é uma fórmula atômica. Não tem mais o que fazer, ok? Veja que esta aqui sim é uma fórmula maior, eu vou desmembrar ainda. Mas essa aqui eu já usei, não tem mais o que usar dela, tá? Então eu vou marcar aqui para não me confundir, para deixar claro. Esta aqui também, ó, eu vou marcar aqui, não tem mais o que fazer. Eu só disse que C é falso, tá? Não confundam esse F aqui de falso com predicado, tá, gente? Então é bom usar letras diferentes, cores diferentes. Vamos lá. Esta aqui. Bom, isto aqui é uma fórmula, é uma conjunção. Uma conjunção, para ser verdadeira, eu preciso que o A seja verdadeiro. Eu preciso que o B seja verdadeiro. Pronto, usei essa fórmula aqui. Não tem mais o que discutir sobre ela, ela já acabou. Mas quando eu usei aqui, ó, também cheguei em algo que não tem mais para onde ir. Cheguei nas fórmulas atômicas. Não tem mais subfórmula, não tem mais o que fazer aqui. Só tem um problema. Eu não achei contradição nenhuma. Aqui diz que o C tem que ser falso, para que esta fórmula toda seja falsa. Ela diz que o C tem que ser falso, que o A tem que ser verdadeiro e que o B tem que ser verdadeiro. Então, isto aí me deu condições de montar uma estrutura, e para uma estrutura eu tenho uma linguagem, veja só, eu tenho uma linguagem L. Essa linguagem L pode ter simplesmente essas letras sentenciais aí, A, B e C, ok? Com essas condições. E o que eu preciso? Eu preciso, veja bem, quando eu tenho uma estrutura, eu tenho uma estrutura para uma linguagem de primeira ordem, certo? Uma estrutura para uma linguagem de primeira ordem. Eu preciso de um universo para essa estrutura. Bom, que universo pode ser esse?
qualquer um, eu posso montar infinitas estruturas, basta que ele não seja vazio. Então, para ele não ser vazio, eu vou colocar um elemento lá dentro, eu vou colocar um sujeito qualquer, coloca lá o Adair, coloca lá o Davidson. Por que eu preciso de pelo menos um sujeito? Porque o universo não pode ser vazio. Então, você coloca um elemento lá dentro, tá? Mas a minha linguagem de primeira ordem, pelo meu tablô aqui, ó, basta que seja essa. Além do universo, eu tenho a linguagem, eu já tenho a linguagem e ela está aí, tá? Eu tenho o universo, que basta simplesmente colocar um sujeito qualquer, e agora eu vou colocar uma interpretação para os elementos dessa linguagem. Eu preciso de uma interpretação de A, e a interpretação que eu acabei de ver aqui pelo meu tablô é que A tem que ser verdadeiro. A interpretação de B nessa estrutura é que B tem que ser verdadeiro. E a interpretação de C é que C tem que ser falso. Pronto. Consegui montar uma estrutura que eu não consigo escrever direito. Deixa eu ver aqui. Assim, assim. Uma estrutura em que esta fórmula é falsa. Pronto. Não posso dizer que ela é válida. Por quê? Porque ela não é verdadeira para toda estrutura. Olha, eu consigo uma estrutura onde ela é falsa. Então, ela não é válida. Pronto, essa é a ideia do tablô semântico.